Carta de Paulo aos Romanos é uma das coisas mais longas e significativas já escritas por aquele que antes era conhecido como Saul de Tarso. Ele era um rabino judeu, pertencente a um grupo conhecido como fariseus, e ele era apaixonado e devoto à Torá de Moisés e às tradições de Israel. E ele via Jesus e seus seguidores como uma ameaça. Mas ele teve um encontro radical com Jesus ressuscitado, que o enviou como um apóstolo, como um representante oficial para o mundo do povo não judeu, chamado de gentios na Bíblia. E então ele começou a usar o seu nome romano, Paulo, e viajou por todo o antigo Império Romano contando às pessoas sobre o Rei Jesus ressuscitado e formando seus seguidores nessas novas comunidades chamadas de igrejas. E Paulo, ocasionalmente, escrevia cartas para essas novas comunidades de Jesus para ajudá-las a promover sua fé e responder a perguntas que as pessoas tinham. E o livro de Romanos é uma dessas cartas. Na verdade, foi escrito bastante tarde em sua carreira. Agora, sabemos, pelo livro de Atos, que a igreja em Roma já existia por algum tempo e que era composta por judeus e não-judeus seguidores de Jesus. Mas a certa altura, o imperador romano Cláudio expulsou todo o povo judeu de Roma. E então, cerca de 5 anos depois, todos esses judeus, incluindo os judeus seguidores de Jesus, foram autorizados a retornar. E quando o fizeram, encontraram uma igreja que se tornou muito não-judaica em costume e prática. E isso criou muita tensão, de modo que, nos dias de Paulo, a igreja romana estava dividida. As pessoas discordavam sobre como deveriam seguir a Jesus. Elas estavam debatendo sobre se os cristãos não-judeus deveriam celebrar o sábado, comer kosher ou ser circuncidados. E assim, Paulo escreveu essa carta com alguns objetivos em mente. Ele queria que essa igreja dividida se unificasse e tinha um propósito prático para isso. Ele esperava que a igreja romana se tornasse uma base para que a sua missão fosse ainda mais para o oeste, até a Espanha. E assim, foram essas circunstâncias que motivaram Paulo a escrever sua mais completa explicação do Evangelho, a boa nova que ele estava anunciando sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. A carta foi criada para ter 4 movimentos principais, mas é unificada como uma longa e fluente exploração do Evangelho. O Evangelho, segundo Paulo, em primeiro lugar, revela a justiça de Deus, e também cria uma nova humanidade que cumpre a promessa de Deus a Israel. E é este evangelho que vai unificar a igreja. Nesse vídeo, vamos explorar as ideias dos capítulos 1 a 4. Então, Paulo começa se apresentando como um apóstolo designado por Deus para espalhar o evangelho sobre Jesus, sobre como ele é o Messias de Israel, que ressuscitou dentre os mortos como Filho de Deus, Rei das Nações. E agora, Jesus chama toda a humanidade a estar sob seu domínio de amor. E Paulo diz que as boas novas do Rei Jesus são, antes de mais nada, o poder de Deus para salvar as pessoas que confiam nele e depois revelam a justiça de Deus. Ela descreve o caráter de Deus que sempre faz justiça, o que é certo e o que é bom, mas também que ele é fiel e justo para cumprir suas promessas. E Paulo está dizendo que a história de Jesus nos mostra como Deus fez essas duas coisas. Mas como? Bem, primeiro ele reconta de uma forma longa e criativa a história do Gênesis nos capítulos de 3 a 11. Ele mostra como todo o mundo gentil, todas as nações estão presas em um ciclo de pecado e egoísmo. O coração e a mente humana estão partidos, afirma Paulo. Nos afastamos de Deus para abraçar a idolatria, o que significa encontrar significância suprema em coisas criadas e dar maior fidelidade a essas coisas que não são Deus. Isso resulta em uma distorção da nossa humanidade e comportamento destrutivo. E então, o que resta é uma humanidade que vive uma vida de acusações diante de um Deus justo, o qual o povo de Israel pode dizer: bom, parece que Deus fez uma boa decisão quando escolheu o nosso povo dentre as nações. Ele nos salvou da escravidão no Egito. Ele nos deu as leis da Torá, como o sábado, comer kosher, a circuncisão, e todas essas coisas juntas nos mostram como viver como o povo santo de Deus. Mas Paulo diz: calma aí, gente. Ele lembra a história da Torá e do resto do Antigo Testamento, que mostra que Israel era tão corrupto quanto o resto da humanidade. Israel é mais culpado do que os gentios, diz Paulo, porque eles têm a Torá. Eles deveriam saber. E assim, conclui Paulo, toda a humanidade, gentios, israelitas, estão desesperadamente presos e culpados diante de Deus. Mas essa não é a palavra final. As boas novas sobre Jesus são a resposta de Deus. Em vez de culpar a humanidade, Jesus veio como o Messias de Israel para morrer em nome de todas as pessoas como sacrifício pelos pecados. Como nosso representante, Jesus sofreu no seu próprio corpo todas as consequências da dor, do pecado e da morte que causamos no mundo.
E ele superou tudo com a sua ressurreição dentre os mortos. Ele disponibiliza sua nova vida de ressurreição para os outros. Jesus se tornou no que nós somos para que pudéssemos nos tornar em quem ele é. E tudo isso, diz Paulo, é como Deus justifica aqueles que confiam ou têm fé em Jesus. Agora, justificação é outro termo rico do Antigo Testamento para Paulo e está relacionada com a justiça de Deus. Literalmente significa se declarar justo. Por causa daquilo que Jesus fez em nosso lugar, recebemos um novo status diante de Deus. Em vez de nos considerar culpados, Deus declara que as pessoas estão em um relacionamento correto com Ele e estão perdoadas. A justificação resulta em uma nova família. A pessoa que confia em Jesus recebe um lugar entre o povo da aliança de Deus. A justificação também resulta em um novo futuro, que inicia uma jornada de transformação da vida pela graça de Deus. E assim, todas essas coisas sobre justificação são um presente de Deus para aqueles que, através da sua fé, estão em Cristo Jesus. E isso leva Paulo, no capítulo 4, a explorar as enormes implicações que tudo isso tem para quem pode fazer parte da família da aliança de Deus. Ele volta para a história de Abraão em Gênesis, capítulo 15. Antes de qualquer uma das leis da Torá ter sido dada a Israel, Abraão foi justificado ou declarado justo diante de Deus. Como? Bom, Deus prometeu que Abraão se tornaria pai de uma grande família multiétnica que receberia a bênção de Deus. Mas ele e sua esposa Sara eram muito velhos, nunca conseguiriam ter filhos. Mesmo assim, Abraão tinha uma fé radical e confiança na promessa de Deus, e, portanto, Deus declarou que ele era justo. E assim, Paulo diz, agora Abraão tornou-se o pai da nova família da aliança e está se espalhando por todo o mundo. Essa família é composta de judeus e gentios que têm o mesmo tipo de fé e confiança naquele que cumpriu a promessa de Deus a Abraão, Jesus, o Messias. Então, vamos fazer uma pausa e resumir as ideias principais de Paulo aqui nos capítulos de 1 a 4, porque elas são a base para entender o restante da carta. Esse resgate, no entanto, não vai acontecer através de pessoas que tentam obedecer às leis da Torá. Pelo contrário, o caráter justo de Deus o levou a resgatar o mundo através da morte e ressurreição de Jesus, para que ele pudesse criar essa família multiétnica de Abraão baseada na fé e torná-los o seu próprio novo povo da aliança. E então, Paulo mostra como essa nova família faz parte de algo muito maior, que os leva a um novo modo de vida juntos. Mas tudo vai estar enraizado nessas ideias centrais exploradas no capítulo de 1 a 4 da carta de Paulo aos Romanos.